Boa noite, eu sou o Rui Alves e você está no Ponto de Vista. Você que está nos assistindo hoje pela primeira vez, seja no mínimo muito bem-vindo. Você que já está nos acompanhando, já viu inclusive nos episódios anteriores, que nós estamos fazendo uma rodada de entrevista com os maiores comunicadores do estado de Goiás. O nosso assunto é a comunicação no pós-verdade, desinformação e fake news. Esse projeto ele foi elaborado pelo Ponto de Vista do Portal do Boletim de Goiás em parceria com o Conta Pra Mim, junto com a produtora TC Multimídia. E no episódio de hoje nós estamos aqui com Jordevar Rosa. Boa noite, Jordevar. Muito obrigado pela sua participação. Boa noite, Rui. Boa noite a todos. Primeiro, parabéns pelo tema. Extremamente atual. Eu estou muito feliz de poder participar e contribuir com essa discussão. Obrigado. E aqui, como comentarista novamente, e essa parceria feita com o programa Conta Pra Mim, Nicolas Bartras. Obrigado, Nicolas. Sou eu quem agradece, Rui. Adoro esse tipo de assunto, assim, como o Jordevar falou, é muito atual e a gente precisa falar sobre isso. Sim. Apresentando um pouquinho aqui, começando pelo Jordevar. O Jordevar é jornalista formado há 34 anos pela Universidade Federal de Goiás, atuou na TV Serra Dourada, na TV Goiânia Band, TV Pai Eterno, onde está atualmente, e TV Brasil Central. E também apresenta o programa Microfone Aberto na Rádio Difusora e em mais 7 emissoras espalhadas pelo estado e ainda é bacharel em Direito. É isso, né, Jordevar? É isso. E está indo agora para a TV Band. Sim, eu vou retornar à Band. A Band está fazendo uma mudança na programação e fui convidado e com muito carinho, né, e muita honra eu vou voltar para a Band. Oh, bacana, então mais um canal para poder te acompanhar. E apresentando o Nicolas, para quem está nos assistindo hoje e não viu os episódios anteriores, Nicolas, que apresenta o programa Conta Pra Mim, é assessor de imprensa, diretor do site iConnect Gym, colunista do InNews e estilista e empreendedor que fundou o Clube G, uma marca de roupa. Uma marca de roupa. Isso, então tá certinho, né, Nicolas? Tá certinho. E é meu amigo há mais de 20 anos. Olha só. Mesmo. A gente encontra muito pouco, não tanto quanto a gente gostaria. Mandar um beijo pra Flávia. Beijo pra Flávia, esposa do Jordevar. Extremamente agradável, gente, a Flávia. Vale a pena conhecer. Certo. Beijo, Flávia. Um abraço para a Flávia. Eu não tive a oportunidade de conhecer, mas pelas conversas aqui nos bastidores, a gente já fica curioso. A gente já falou muito de você. Pessoas boas sempre são bem-vindas, né? Que bom. A gente gosta de se rodear por pessoas boas. Um levantamento da ComStore apresenta que o Brasil é o terceiro país que mais consome rede social. São mais de 131 milhões de contas nas redes sociais, com 127 milhões de usuários únicos, o que representa quase 97% das redes de usuários. Então, para falar um pouco mais sobre esse assunto, hoje, Jordevar, você que é bastante ativo na rede social, em todas elas, inclusive no Instagram, você tem quase 140 mil seguidores, né? E a gente vê que a sua rede social, além de você comunicar a sua vida pessoal, você ainda também comunica notícias, as pessoas buscam notícias de lá. Como é que você faz esse paralelo entre o trabalho que você apresenta nas mídias convencionais, na TV e na rádio, com o que você traz nas redes sociais? Olha, na verdade é uma associação. Quando eu deixei a TV Serra Dourada, que eu trabalhava em tempo integral, eu busquei trazer a notícia para dentro do meu Instagram, ou seja, utilizar o nome, você constrói uma marca, seu nome é uma marca. Então eu trouxe a informação para dentro do Instagram, que é aquela informação que eu trabalho no dia a dia, na rádio, na televisão. Então nada melhor do que você trazer para a rede social, porque hoje eu gosto das redes sociais. Tanto é que o Brasil tem esse número que você acabou de dizer, e a rede social ela democratiza a informação. Isso é muito importante. Claro que tem seus problemas. Em qualquer sistema de comunicação tem os seus problemas. E nas redes sociais também. Mas ela é uma democratização da forma de você se comunicar. Porque hoje as pessoas se comunicam. Certo. Trazendo aqui o Nicolas à conversa, Nicolas, o trabalho que você desenvolve hoje ele é 100% na internet, né, na rede e também algumas coisas em redes sociais. Até o Jordevar trouxe sobre alguns problemas. As redes sociais, com esse número que a gente coloca no Brasil, é um mercado grande, né? Que pode negociar fazer vários negócios nas redes sociais. Mas também pode ser um mercado fértil para a propagação de desinformação e fake news. Com certeza. A gente começou a falar de fake news de um tempo para cá, mas a mentira na internet, nas notícias sempre existiu, né? É porque era sempre menos, as pessoas sempre tentavam insuflar uma coisa, colocar uma coisa aqui, outra ali.
Com a rede social, isso deu um boom. Então, isso se tornou perigoso. Igual a gente conversando com o Anderson no programa passado, a fake news mata, né? Se você não tiver cuidado. Então, assim, até negócios atrapalham. Se você começa a ver assim, duas empresas estão se juntando, olha o burburinho que virou em cima do Elon Musk, na época Da compra do Twitter, que é o X, né? Então, assim, começa a surgir um monte de coisas, né? De um monte de fofocas, um monte de fake news. E aí é onde começa a dar problema para um monte de lugar. Então, isso é perigoso. Então, você precisa realmente checar essa notícia. Essa fonte, da onde que vem. Eu sempre falo, ficou na dúvida, não leva para frente. Né? Então, ou para de ler ali. Então, assim, é complicado o negócio da rede social. Mas tem que ter cuidado, porque ela é necessária. Né? Ela é muito necessária. Jodevar, você iniciou falando, de fato, o seu nome, pelo tempo que você tem de TV, já traz a credibilidade pela notícia apresentada. Traz mesmo. É verdade, né, Nicolas? Verdade. Então, isso não é fake news. Então, você apresentando uma notícia na sua rede social, as pessoas acompanham, elas interagem, elas comunicam e elas tomam aquilo como verdade, porque você tem essa responsabilidade, né? Claro, você não está na TV nem na rádio 24 horas e está sempre fazendo alguma postagem, recebendo alguma notícia. Como é que você faz uma checagem desse conteúdo antes dessa publicação na rede social? Olha, isso é um detalhe muito importante, porque o risco de você colocar uma notícia que não é verdadeira é enorme. Então eu trabalho muito com as redes consideradas oficiais, vamos dizer assim, porque aqui você tem, por exemplo, a polícia tem o grupo de Instagram que ela coloca as informações de que ela atua, bombeiros, você tem a polícia militar, você tem os órgãos governamentais, você tem uma série de coisas. E é claro que a gente recebe também muitas coisas do telespectador, né, do internauta, que ele manda para você. Primeira coisa, eu vou dar sempre um exemplo, com a notícia de uma morte de uma pessoa. Enquanto eu não checar, eu jamais vou divulgar. E nós temos vários exemplos de pessoas que apareceram como mortas nas redes sociais, e isso não tinha acontecido. Nós já tivemos na televisão, antes das redes sociais, o cantor Leandro. Sim. Né? Mataram ele antes da hora. O Silvio Santos já mataram um monte de vezes, né? Um monte de vezes. Então, assim, é muito importante. A gente mas tem... ele é Silvio Santos, ele volta. Então, assim, eu tenho uma rede de contatos onde eu posso checar essas informações todas. E tem algumas informações que chegam que você percebe que, mesmo passada pela população, que ela é verdadeira. Porque normalmente o internauta, a população em si, ela é uma pessoa honesta. Ela te passa que é um problema na rua, que você sabe. Então eu conheço Goiânia, por exemplo. Então eu sei que aquilo lá está acontecendo. E tem aquela imagem, é de agora. Então quando você chove, por exemplo, você tem muitas informações. Né? E aí, normalmente você não recebe só uma imagem daquele problema, você recebe várias imagens daquele problema. Então você já vai checando essas informações. E o bombeiro está lá para você pode ligar. Essa forma de você entrar em contato com os órgãos oficiais ajuda muito. E se eu tiver alguma dúvida também, eu vou aonde que eu vou primeiro? Eu vou nos veículos de comunicação. Eu tenho aqui, por exemplo, aplicativos que eu tenho todos os veículos de comunicação do Brasil, praticamente. Eu não diria todos, mas os maiores, que atualizam em tempo inteiro, em tempo real, as informações que elas vão chegando. Então isso te ajuda. Você tem que ter a forma de confirmar, tem que ter os contatos de quem pode te confirmar, e aí você pode colocar a notícia, senão você pode correr um risco terrível. Sim, e o risco terrível é aquele assim, depois de virar lá e fazer errata. Ir lá fazer errata, e às vezes é errata de alguém que morreu e não era para ter morrido. E fazer uma errata... assim, é melhor você levar um furo do que um processo. Certo. Entendeu? Levar o furo Nada que diz deixar de publicar uma notícia importante. Exatamente. Do que levar... É melhor isso. Porque hoje, com as redes sociais, acabou essa história de um furo jornalístico, você vai postar primeiro, esquece. Quem posta primeiro é o povo, que está lá. Aliás, é uma coisa que a gente começou a usar antes de muita gente, que é a imagem feita onde o fato acontece por quem está lá. E a qualidade não é boa. Normalmente não é boa. E principalmente antes,
que as câmeras tinham uma definição muito, muito ruim, a gente colocou isso, uma vez até o Ibope, num questionamento que a gente fez, ele alegou que a gente não estava colocando imagem de qualidade, estava pegando imagem de gente que não era profissional, só que hoje, com certeza, o Ibope já deu o braço a torcer, porque todo mundo usa. Né? E a informação que vem na hora, né? É de quem está ali, consegue pegar a imagem que precisa, até encaminhar um profissional, sim, a imagem já se perdeu. Mas e a pessoa que essa pessoa que faz a imagem, que encaminha para o canal de comunicação, antes ela já encaminhou para os grupos e todo mundo, e a notícia já chegou antes da checagem mesmo. Hoje você tem um sistema... está regionalizando cada vez mais a comunicação. Então você tem o grupo de determinado bairro, você tem o grupo de determinadas regiões, e aí o que acontece? Eles trocam as informações. Então o cara está passando, viu um acidente, ele filma e coloca no grupo. Alguém do grupo já passa para alguém que ele conhece, já manda no direct de quem tem, já manda para a emissora de televisão e assim sucessivamente. Então a notícia corre de uma forma muito rápida, produzida localmente. Sim. É muito legal isso, né? Eu vejo isso sempre assim, chegando, porque alguns canais também colocam isso do jeito que chega, né? E você vê, as pessoas não têm muito critério para mandar, mas a pessoa que divulga também não tem muito critério para divulgar, né? O que você olha e fala assim, gente, a pessoa só queria pôr no ar. Podia ter tirado isso ou aquilo, né? Não, do jeito que chega, vai. Deixa eu fazer só uma pergunta. Jordeval, você sempre quis ser jornalista? Sim. Não. Essa é boa. Porque é uma curiosidade. É porque às vezes as pessoas falam assim, desde criança eu sonho disso. Não, na verdade, eu morei na roça até os 18. Né? E meu pai não era dono da fazenda, meu pai era peão. Então, assim... Em Goiás? Em Goiás. Em Morrinhos, onde eu nasci, depois de Jaraguá. Então, se você me perguntar, sabe tirar leite? Eu sei. Piar vaca, arrear cavalo, roçar pasto. Esse negócio, a primeira matéria de faculdade que eu fiz, Ciências Contábeis, para você ter uma ideia onde eu comecei, foi capinando arroz. Então eu não tinha a mínima intenção de ser jornalista, até porque eu morava num lugar onde não tinha energia elétrica, não tinha água, não tinha nada. A única coisa que tinha de comunicação era um rádio AM, né, que pegava as rádios locais de dia e as rádios nacionais à noite, só. Então assim, jornalismo estava muito longe. Aí eu vim para Goiânia para fazer direito, né? E aí... eu me preparei para fazer direito. E só que aí eu gostava muito de televisão. E eu falei, deve ser muito bom trabalhar em televisão. Inocente, não tinha ideia de trabalho, de salário, nada. E decidi fazer jornalismo. As pessoas acham que é de trabalhar na televisão. Às vezes as pessoas perguntam, você só tem fazenda, o que eu comprei se eu fiquei rico, né? Você tem o jatinho, que você viaja, tem jatinho. Assim, eu até queria comprar fazenda, eu quero, só falta o dinheiro. Então assim, aí eu decidi fazer jornalismo na Universidade Federal, mas não estava seguro. Falei, então vou fazer direito na outra universidade. Eu passei nos 3 que eu tinha prestado e fiz os 2, fiz jornalismo e fiz direito. E aí eu fiquei apaixonado pelo jornalismo e segui pelo jornalismo, concluí o direito, mas não exerço. Que inclusive o direito acaba te dando uma bagagem grande para o jornalismo, né? Até na hora de verificação. Eu acho que todo mundo devia fazer direito. Sim, de entender, principalmente assuntos políticos que envolvem... políticos, policiais, defesa do consumidor. Normalmente as reclamações que chegam para a gente, ela tem um cunho do direito, né? Que são os direitos que estão sendo desrespeitados. Deixa eu então... a legislação tem tudo, Você né? é advogado, né? Sou advogado. Você também. Deixa eu pedir uma coisa pra vocês que estão em casa, que são advogados. Pelo amor de Deus, gente. Dá uma lida no texto antes de mandar pra qualquer pessoa. Vamos aprender a escrever direito. Você tá falando do juridiquês? Nossa, não é só aquilo não. Um dia uma amiga me manda um negócio de uma caça com Z. Casa com Z. O advogado. E não era só isso não. A gente vamos. Primeiro, a gente vai e já não se coloca num documento desse. Agora, a gente vamos é pra matar. E aí eu fui atrás. Aí eu fui descobrindo que tem muito advogado escrevendo errado. Eu não sei, assim, nessa hora eu não sei se a OAB podia fazer alguma coisa, né? De dar uma olhadinha de vez em quando, mas tá muito ruim, gente. Vamos dar uma olhada. Você sabe que isso não é o direito apenas. Isso, eu ia falar. Eu vejo que hoje a formação é terrível. Você pega jornalista que sai da faculdade muitas vezes,
e você olha, as pessoas não fazem pontuação e vírgula, né? Elas colocam o sujeito, termina lá, ela começa com o sujeito sem botar ponto. Ou quando coloca, então, eu ia ou falar quando isso coloca agora. a vírgula, separa o sujeito do verbo com a vírgula. Não, eu ia falar isso agora, porque eu que recebi o texto recebo... agora, eu tava olhando aqui, tava separando. Não, eu que recebo 400 sujeito. pedidos de nota por semana, você não tem noção das coisas que chegam de jornalista pra mim, não. Nossa, é muito. Outra coisa, gente, não tem espaço entre a última letra e a vírgula, tá? É palavra, terminou a palavra, é vírgula. Aí depois vem o espaço. E terminar a frase tem ponto. Ele tem ponto. É, simples assim. Não, eu precisava falar. Não, mas é Sabe? fato. De fato. Não, mas isso mostra um lado ruim, que é péssimo, que é a questão da educação. Nós vamos pagar um preço muito alto no futuro exatamente por conta disso. Já estamos pagando e a tendência, infelizmente, se continuar dessa forma, é piorar. Porque você já imaginou um médico mal formado? Você já pensou um advogado também que não conhece de lei? Ele vai colocar um jornalista que também não entende. Eu sempre brinco, um erro de um médico mata uma pessoa, um erro de jornalista, milhões. Mas Se essa tiver crítica sua, Nicolas, traz até um tema importante para o nosso tema, um assunto importante para o nosso tema. De um tempo para cá, parece que a comunicação, o jornalismo, ele ficou procrastinado. Qualquer um pode fazer de qualquer forma. Constrói-se um portal de notícias, uma rede social, escreve qualquer coisa e manda. Sem formação técnica, sem conhecimento. E principalmente até porque, há anos atrás, o STF decidiu que para fazer jornalismo não precisava ser jornalista, não precisava ter um diploma de jornalista, né? E aí abriu a porteira e muita coisa aconteceu. Então, de repente, eu até trago essa pergunta para vocês. Será que parte do descrédito da notícia, da informação, pode partir disso, de vários canais de comunicação que começaram a colocar notícias sem qualidade? Por causa da pessoa que se acha profissional e, na verdade, ela não é? Olha, essa é uma discussão muito profunda. Eu sou radicalmente a favor do diploma, né, da faculdade. E a gente sabe que tem um cunho político muito grande em torno disso. E até com relação a essa questão de que tentar descredibilizar os jornalistas, principalmente nesses últimos tempos, nós tivemos isso de uma forma muito forte. Né? Qual é a intenção disso? Né? A intenção é política. Você, por exemplo, quando você tira a credibilidade, por exemplo, do Poder Judiciário, do Poder Legislativo, do setor de comunicação, o que você quer? Qual é o objetivo que você faz isso? Exatamente. Quando a pessoa quer alguém sem formação para atuar no veículo de comunicação, o que ela entende por isso? Onde ela quer chegar? Porque quem faz isso é o dono. Quem contrata é o dono. Embora a televisão seja uma concessão pública, mas a gente sabe que se fosse levado à risca, muita gente tinha perdido canal de televisão por aí, rádio. Só que não há essa fiscalização, infelizmente. Então, é uma situação que a gente tem que discutir, né, a qualidade da informação. E isso que nós estamos fazendo aqui é muito, muito salutar, porque a gente está discutindo a qualidade. Isso tem que ser feito. Sim. Nicolas? Eu agradeço. Tem muito. É isso mesmo. Nossa intenção é exatamente essa. Porque quando a gente pensa no descrédito da notícia, eu acho que não vem pelo profissional que está lá, por detrás. Se ele está formado ou não, primeiro tem que passar por um crivo do veículo. Aquilo foi para o ar porque o veículo, alguém deixou passar aquilo. Porque se uma pessoa, ela lendo ou não, escrevendo errado ou não, tem uma pessoa que deixa para o ar. E aí, uma pessoa que ela realmente não tem, porque se ela não estudou isso, ela não vai preocupar muito com a ética. E a ética, ela vem em todas as profissões, é óbvio, mas no jornalismo é igual de medicina. Então, assim, se você, igual o que o Jorge Devar falou, uma notícia mata um monte de gente. Né? Então, se você não dá crédito para isso, porque qualquer um pode ir. E aí você solta qualquer coisa também e foi. E aí um monte de gente acredita naquilo. É uma questão que a gente tem que falar, por que eu estou aqui hoje? Depois de 34 anos, por que o Anderson participou também com vocês? Porque nós conseguimos, graças a Deus, com muito cuidado, manter o nosso nome preservado. Né? A gente trabalha, isso não é fácil, a gente tem sempre que ter o cuidado, porque senão você vai chegar num estágio da sua carreira que seu nome não vale nada. Sabe uma coisa isso que vale eu para vejo? qualquer um, você como advogado, Nicolas. A gente vê uma coisa assim, por exemplo, Luciana, Jorge Devar, o Anderson são muito elegantes assim, na hora de falar e na hora de... Eu sou tido às vezes como meio chato, assim, porque eu não gosto
de algumas coisas. Porque essas coisas envolveriam colocar meu nome no meio. E eu não vou fazer isso. Então é a mesma coisa. Eu não cheguei esse tempo todo, onde eu não passei por tanta coisa para depois chegar aqui. Falar, não chama o Nicolas não, porque vai ter isso. Não. Então, assim, se você não tem cuidado, no mínimo, com o seu nome, você pretende chegar lá na frente como? Não dá, mas tem gente que não preocupa. Não é porque está começando agora, não. Tem muita gente aí já na estrada, com nome conhecido aí, que não está muito preocupado. Entendi. Né? E vai, solta qualquer coisa. Por quê? Porque que é mídia. Porque que é os 15 minutos. Que hoje eles duram 15 segundos. Né? Ou a gente brinca que dura o tempo do story. O tempo médio do coisa está durando 8 segundos. Eu acabei de olhar aqui antes de entrar. De permanência, por exemplo, no meu Instagram é 8, 9 segundos. Pois é. Eu tenho um vídeo, eu achei interessante, porque assim, eu sempre coloco vídeos de trânsito para mostrar que a imprudência é a causa de toda essa tragédia, que é uma guerra, né? Nós vivemos numa guerra em que todos os dias um monte de gente morre. E ele tem 9 segundos. Eu olhei aqui, ele está com 3 milhões de visualizações e ele viralizou. Então hoje, por exemplo, eu abri meu Instagram aqui, entre os países que mais frequentam meu Instagram está o Irã. Entendeu? Ele foi parar lá. Né? Ou seja, 9 segundos. Certo. Não tem nem uma fala, apenas a imagem que mostra a imprudência. Você vê como é que é a questão da viralização das coisas. Imagine se é uma notícia falsa. Isso mostra até a forma de comunicação, tanto que ela mudou, né? Para ser vídeo, visual e auditivo e rápido. O tempo curto que faz. De fato, a preocupação com colocar o conteúdo ali de verdade é sério, porque se fosse uma notícia falsa, poderia causar uma tragédia muito grande. É porque hoje as pessoas querem dar opinião, né, Nicolas? Assim, a rede social é isso. Eu gosto da rede social porque ela democratizou, ela trouxe para dentro da comunicação a população, mas aí começa a questão da opinião. E aí quem quer usar isso politicamente para o mal, usa, colocando ali a fake news, que muitas vezes você tem uma informação que é de um cunho científico, né? Que teria que ter uma pesquisa para dizer aquilo, mas tem uma narrativa lá de uma pessoa que você não sabe quem é, não tem um nome, você não sabe se ele é locutor ou se ele é cientista, dizendo de uma coisa que você não tem, mas aquilo circula. Dizem estudos, né? Dizem estudos, aí não tem um estudo, não tem a fonte, não tem nada. Nós vivemos isso muito com a questão da pandemia. Então a pandemia foi um momento em que as pessoas estavam mais em casa, consumiam mais, espalhavam mais. E ali nós tivemos uma aceleração, vamos dizer assim, dessa questão de notícia falsa. Liberdade de expressão, né? E que foi utilizada de uma forma muito ruim do ponto de vista político. Né? Foi utilizada de uma forma muito ruim. Liberdade de imprensa não é assim não, tá, gente? Liberdade de expressão não é assim não. Lê lá, entra no Google e lê que é liberdade de expressão. Não é tudo que você quer falar, você fala não. Tem uma frase muito interessante isso. Liberdade de expressão não é liberdade para você cometer crime. Exatamente. Você é advogado, sabe exatamente isso. Quando você xinga alguém, quando você denigra a imagem, quando você coloca uma mentira, você está cometendo um crime. Você não está tendo liberdade de expressão, você está cometendo crime. Sim. E é isso que as pessoas querem, liberdade, muitas vezes, para cometer crime. De fato. Aí vem a discussão da regulamentação das redes, que ela é uma discussão necessária, a gente sabe disso, PL 2530, salvo engano, sobre a famosa PL das fake news, alguns chamam de PL da censura, mas ela é necessária, a gente sabe disso, porque as big techs hoje tomam conta, são as grandes plataformas, e elas são as que permitem e têm o poder de controlar, de filtrar esse tipo de atividade. E quando não acontece, não tem alguém para ser punido, o crime acontece de forma ampla. As plataformas têm que ter uma responsabilidade. Porque elas só têm podem deixar a coisa circular da forma como circula. Então, porque é a mesma. Qual que é a diferença, por exemplo? Nós temos um veículo de comunicação. O dono responde criminalmente, civilmente, por tudo que sai ali. Por que a plataforma não responde? Agora, se nós, por exemplo, na televisão, você tem a obrigação de não colocar no ar aquilo que é mentira, por que a rede social também não tem que ter essa obrigação? Porque ela coloca lá, você tem pedofilia, você tem tudo que você quiser, você tem na rede social. Eu quero aprender a cometer um suicídio? Tem. Sim. Quer fabricar uma bomba? Tem. Então, quer dizer, o que é isso?
Não tem filtro e não tem responsabilização. Só monetização, né? Ela só utiliza para monetização, isso está acontecendo e algo tem que ser feito. No meio da sua pergunta sobre por que fez o jornalismo, você trouxe uma informação interessante, que lá no interior, lá na roça, você escutava a rádio AM com algumas notícias locais e à noite a FM com a nacional, né? Era a Voz do Brasil. Era tudo AM. Era tudo AM? Tudo AM. Na época não tinha, eu sou mais antigo, eu brinco assim, era tudo AM, porque na verdade o formato, a questão do alcance, com a potência das rádios nacionais aumentava mais à noite, então você recebia Rádio Record, Rádio Capital, Rádio Tupi, essas coisas assim. É engraçado que isso entra num termo que hoje é discutido e acaba ajudando com que a desinformação e a fake news avance, que é o deserto de notícias. O deserto de notícias é quando uma localidade ela não recebe a notícia local, quando tem acesso a algo que é fora da sua realidade. E acontece isso muito no interior, porque a TV não chega com a notícia local, geralmente mais uma capital. E aí as pessoas elas têm notícia por meio de onde? Das redes sociais, né? Do WhatsApp. E aí aquela notícia para ela passa a ser uma verdade, sendo que ela não teve acesso a outra notícia. E isso é um grande problema. Como é que você... Mas ela tem acesso, se ela quiser, aos veículos tradicionais que a gente tem a segurança e que ele pode pesquisar. A pergunta. Então, assim, isso, muitas vezes as pessoas têm preguiça de fazer e acreditam no grupo do WhatsApp. A maioria das TVs hoje é liberado de graça, gente, para assistir. Você não vai conseguir assistir a programação toda, mas aquela programação ao vivo, a maioria delas é gratuito. Né? Então dá para a pessoa entrar lá assim e assistir. Isso a gente fala, apesar de assistir, muitas vezes a notícia ela não chega com a informação da localidade. Né? Aí ela recebe uma informação ali de que fulano fez alguma coisa, ou outro do vizinho, e na verdade, e não é verdade, mais é do boca a boca, né? No interior. E falta. Aí quando você pega uma informação maior, ela acaba propagando com uma velocidade muito grande e muitas vezes é uma fake news. Porque a notícia, de fato, a gente até discutiu bastante isso aqui, né? A verificada, ela está no canal de comunicação, de que tenha credibilidade, né? Num portal de notícias que tenha credibilidade, numa TV, numa rádio. Aí aquela que está no WhatsApp, ela já é suspeita, né? A gente já sabe disso. Aquela que uma pessoa sentou e gravou um vídeo para o YouTube sem nenhum conhecimento técnico por trás, sem nenhuma checagem, nenhuma fonte, gravou e colocou. Aquela é o problema. E é a que viraliza, né? E você tem, por exemplo, se a gente olhar o sistema de comunicação brasileiro, durante da década de 70, 80, você criou um padrão nacional, que era uma forma de você dominar o que era veiculado e fazer uma linguagem única, né? Com interesses também políticos, né? Então, isso dificultou, por exemplo, que você visse uma notícia lá de Jaraguá, no veículo, então você não via, né? Eu me lembro que em 2002 não tinha rede social ainda, não tinha WhatsApp, não tinha Instagram, então assim, o que a gente faz? Como as pessoas queriam mostrar o problema que tinha na casa deles, no bairro deles, isso chamava a gente para ir, nós não tínhamos condição de atender, principalmente quando era longe. Então na época a gente criou uma figura chamada Repórter Cidadão, em que as pessoas mandavam fotos, mandavam por carta. Então assim, qual que era? Porque aí a gente começou a atender essas pessoas, a gente nem imaginava que isso era uma coisa que a gente ia fazer depois com as redes sociais de uma forma mais efetiva. Mas a gente fez isso há mais de 20 anos, quando não tinha rede social, que era a produção do conteúdo lá na cidade, igual você está colocando, que precisa ser mostrado, ele quer que seja mostrado, não tinha como. Certo. Deixa eu dar então só uma ideia. Para você que está aí no interior, não vou falar nada. Para você que está aí no interior, que não tem, né, igual o Rui está falando, a notícia local, pega você um celular, começa a andar na cidade e descobrir isso e publicar. Porque se você fizer isso de uma forma correta, certinha, você começa a ter credibilidade na sua cidade. Você começa a divulgar isso, isso começa a aparecer. Às vezes você está querendo ser jornalista, repórter, começa assim. Pega seu celular e vai e mostra. Vai ter alguém que não vai gostar, mas
jornalista enfrenta isso. Não é? Mas de fato é uma excelente ideia. E você consegue trazer a verdade e ela tá ali com a fonte na mão. Mas tem que ser de verdade, tá, gente? Não é pra ficar questionar. inventando notícia, não. Isso, quando for questionar. Ou, caso contrário, pega também e encaminha. O Jodevar tem a rede social. Igual você está colocando, é exatamente o volume de o veículo de comunicação, né, municipal. Né? Então, cada cidade hoje, você percebe que tem vários Instagrams que colocam notícias. Isso é a comunicação local. Isso é muito importante. Demais. Deixa eu só dar um recadinho aqui do nosso patrocinador, o app do advogado. Você, advogado, assim como eu, que acaba sofrendo com os seus clientes, entrando em contato, toda hora querendo saber o andamento do processo, já deu a resposta, ainda entra em contato de novo e a gente sabe da morosidade do nosso judiciário. Tem uma solução para você, é um aplicativo em que o seu cliente recebe com forma de push, a notificação no celular dele, todo o andamento do processo, chama App do Advogado. Acesse o link aqui embaixo, appdoadvogado.online e conheça essa plataforma. Jodevar, como que você trabalha 24 horas com notícias, né? Como que você consome notícias? Você falou anteriormente que a gente tem um aplicativo já que te dá algumas coisas, mas de que forma? Quais canais que você utiliza para consumir notícias, para seu conhecimento? Olha, eu utilizo rádio, então se eu estiver andando no carro, é rádio de notícias. Né? Se eu estiver em casa, eu sou apaixonado em televisão, então eu assisto telejornais. E quando, por exemplo, até hoje eu assino um jornal de papel. Entendeu? Mas você está muito atrasado, mas eu gosto. Então, assim, eu tenho os aplicativos que me dão notícias nacionais e os locais. Então, assim, eu tenho tudo aqui e eles vão me acionando quando chega uma notícia nova. E eu fico sempre circulando, por exemplo, no Threads, no X, no Instagram, né? Então eu sempre estou fazendo isso aqui, então eu estou sempre circulando, porque eu vivo de notícias, então eu preciso consumir notícias, e eu consumo sem ter aquela preocupação, isso é trabalho, não, para mim é diversão, eu gosto de notícia, então eu não canso de consumir. Então você tem que ter toda uma rede de informação para te abastecer. E eu estou falando das redes oficiais, mas eu tenho, por exemplo, a gente estava comentando, parcerias com Instagrams em cidades importantes, que quando você precisa de uma informação lá, você pode entrar em contato com ele, trocar imagens, trocar informações, porque isso é importante. Eu atuo mais regional. Só que o meu não é só de notícia, né? Eu optei por colocar coisas engraçadas na minha vida, eu coloco coisas que emocionam, que tocam, coisas de alerta, que não são aquelas notícias factuais. Eu acho que o Instagram é isso, né? E muitas vezes aquele Instagram só de notícia é um outro tipo de empresa. O meu é uma empresa, mas é uma empresa que eu coloco coisas do dia a dia. É para não ficar cansativo, porque senão fica cansativo. E o que a gente conseguiu, Nicolas, absorver desses 3 programas até aqui é que o Anderson Passeri até trouxe essa informação de que a rádio vai acabar, mas na verdade não vai. Os 3 que nós entrevistamos aqui, todos 3 acompanham notícias também pela rádio, né? O rádio está se fortalecendo. Sim. Porque hoje, a gente fala um rádio visual, né? Porque hoje o rádio ele tem a transmissão via rádio mesmo, mas ele está no YouTube, né? Então você pode colocar na rádio imagens. Então criou uma forma. E outra coisa, como você vive muito no seu carro, então você consome o que no carro? O rádio. Eu tenho muito isso assim. Pra mim, as pessoas falam assim, mas você não assina. Eu assino Spotify, né? Eu assino porque eu não dou conta de eu estar ouvindo uma sequência e começar a entrar propaganda. Então assim, mas ao mesmo tempo eu consumo rádio. Eu tenho Alexa, então eu falo assim, Alexa, rádio tal, Alexa, rádio tal. E já ficou tão sequência que a hora que eu falo assim, Alexa, próximo à rádio, eu não preciso mais falar a rádio tal. E aí, eu assim o tempo inteiro, eu sou apaixonado em televisão, eu adoro propaganda, né? Então eu adoro estar assistindo televisão, entrar o comercial, criativo, tirando umas coisas que a gente vê, né? Tirando umas que a gente vê, que eu acho que não sei como que aquilo é aprovado para ir pro ar, mas tudo bem, é divertido, né? Mas assim, é importante. Só alguns programas que eu não tenho muita paciência para assistir, então assim, adoro série,
pandemia eu zerei Netflix, então assim, não tinha muita coisa para assistir, mas televisão para mim sempre ficou. Eu tô cansado de alguma coisa, eu vou assistir série, mas eu volto pra televisão. Você gosta de televisão? E uma coisa que eu adoro, eu sou apaixonado, é Fantástico. Eu assisto Fantástico todos os domingos. Quando eu não consigo assistir naquele horário que ele começa, eu passo para meia-noite, meia-noite e meia, ele começa na Globo alguma coisa. Eu assisto porque é um programa que eu acho que faz parte da minha vida. Mas rádio para mim, e é isso que a gente tava falando, todo mundo cita o rádio. Todos que a gente já falou até agora citaram o rádio. Porque o rádio parece que ele faz parte da vida de todo mundo, independente de você gostar ou não de uma coisa ou outra de televisão. Mas o rádio parece estar lá. Desde que você nasce, o rádio está lá. Eu tenho o rádio ele é tão interessante. Eu vou contar uma história para vocês, assim, porque quando eu morava na roça e tinha... Todos vocês conhecem o Gil Gomes, né? Que era aquele jornalista que dramático, coisas policiais, ele contava uma história. Era como se fosse um rádio novela, né? E eu lembro que eu trabalhava, como eu era pequeno, então eles iam fazer plantação de arroz, essas coisas todas, e eu ficava na plantadeira lá para não deixar entupir, né? O cano do adubo, o cano do negócio, então... E aí, o curioso é o seguinte, porque quando tinha uma casa de uma família que adorava o Gil Gomes, então eu ligava o rádio na fazenda, volume muito alto, e eu passava aqui assim... E estava contando uma história. Eu dava a volta na roça, lá na frente, quando eu chegava aqui, eu entendia a mesma história. Entendeu? De tanto ele dramatizava tanto que eu praticamente não perdia nada. Então, todas as voltas que ia, era longe. Então, eu entendia. Tá? Então, o rádio, ele faz parte da minha vida, assim, de uma forma muito interessante. Lá eu conheci, por exemplo, as grandes bandas de rock que eu gosto, o sertanejo raiz que eu também gosto, né? Conheci pessoas que, quando eu era criança, que depois eu pude trabalhar com eles, que é um privilégio, né? Então o rádio ele tem tudo isso, ele tem uma história antes da televisão na minha vida. Eu cresci numa família que sempre ouviu música, né? Eu falo que eu não sou executiva, mas eu vivo de música. Mas assim, pra mim música faz parte da minha vida. E aí o que acontece? Vem muito de rádio, porque... Eu nunca fui aquela pessoa que comprava o disco, o CD ou consumia do artista. Mas eu gostava do disco, da trilha sonora do filme, da novela, porque era diversificado, né? Então, assim, eu cresci com a minha tia ouvindo detalhes da minha vida, né? Que eu não lembro quem fazia... Sandy Júnior, eu lembro, não sei se era isso, mas assim, detalhes da minha vida. E eu lembro que eu às vezes eu tinha que sair, eu falava, gente, eu preciso agora saber como é que é o final dessa história, porque era muito interessante. Isso aí eu fico imaginando as pessoas naquela época assistindo radionovela. Como é que envolvia, né? Como é que envolve? E a gente traz atualização da rádio, inclusive eu tenho no meu celular um aplicativo de rádio. Eu escuto a rádio pelo celular pela manhã. Na hora que eu amanheço, eu ligo a rádio, inclusive uma delas é a CBN, que eu ligo e vou escutar a rádio. Então a gente tem aí o visual da rádio, no momento que está gravando, está jogando no YouTube, tem os cortes, os podcasts, né? Que na verdade a verdade do podcast são os cortes de algumas entrevistas pontuais que vai para as plataformas. Que aí é onde entra o Spotify. Porque aí eu posso jogar isso pro rádio do carro. E aí é onde você consegue escutar umas pílulas ali de informação muito importante e também agora até na palma da mão do celular. Não, e o podcast, gente, assim, eu sou apaixonado no podcast porque é só no podcast que a gente consegue falar isso tudo. Exatamente. Certo. Né? Ninguém, assim, eu nunca contei histórias tanto quanto eu conto no podcast, porque tem tempo. Daí a gente vai batendo um papo aqui, a gente às vezes esquece que está sendo gravado, né? E aí a gente coloca curiosidade, bastidores, né? Que normalmente no dia a dia você não fala, no podcast você fala. E apesar de o podcast ser muito gostoso, ser muito bom, o nosso horário está chegando ao fim. A gente queria... Mais uma hora, não? Eu gostaria muito até que eu pudesse acompanhar um pouco mais as suas histórias, Jodevac, do jornalismo desses anos todos, e que tem muito a acrescentar para a gente, e conhecer esse lado também, além da rede social. A rede social nos apresenta um pouco, traz um pouco mais, mas eu acho que aqui Vou dar uma ideia, o podcast, né, que é o vídeo podcast, traz você ainda para mais perto da gente. Você podia escrever um livro, hein? Olha, eu tenho vontade, porque assim, eu queria fazer um livro com notícias curtas, com fatos, né, de bastidores, de 2 páginas, 3 páginas, cada que é interessantíssimo. Porque tem tantos, né? Um dia a gente pode até fazer isso, a gente fazer um podcast sobre bastidores. Né? No jornal você tem muita coisa, são coisas muito interessantes.
Aliás, vou chamar você para me ajudar. Pode, adoro isso. Adoro isso. Aí, bacana. Então já fica até um tema para um outro bate-papo no nosso ponto de vista, ou de repente a gente vai junto no Conta Pra Mim, aí eu vou com você, viu? Para falar sobre bastidores da política. Sim, é muito a gente traz interessante. da notícia, perdão, falei da política, mas da notícia, bastidores da notícia, porque a gente traz aqui os temas que são de interesse dos nossos espectadores, né? Deixa eu só me proteger Claro. de uma coisa aqui. A Luciana e o Anderson já vieram no Conta Pra Mim, tá? Eu conversei com a Flávia uma vez e os nossos horários é que não batiam. Por isso que o Jordevar ainda não veio no Conta Pra Mim. É porque eu gravo num horário que às vezes é mais difícil para as pessoas. E batia sempre com o horário do Jordevar. Mas eu já falei com a Flávia, pode perguntar para ela. Não, faz questão. Se casar o horário aí, não tem nenhum problema. Até porque você é meu amigo, né? A gente se conhece há muito tempo, tem um maior carinho. A família te respeita muito, né? E eu tenho certeza que a gente vai fazer um programa super legal. Vamos pensar no negócio do livro. Legal. Jordevar, muitíssimo obrigado pela sua participação, obrigado por colocar aqui o seu ponto de vista. Deixa aqui para a câmera a sua rede social, para as pessoas acompanharem quais são e um pouco mais do trabalho que você faz sobre a empresa também, você tem uma empresa de comunicação, né? Olha, primeiro eu quero agradecer a possibilidade de estar com vocês, né? Isso é muito rico, a gente poder ganhar um espaço tão nobre como esse para falar da gente, né? Esse é um privilégio que eu tenho e agradeço imensamente por isso e dizer para vocês, olha, eu sou atuante nas redes sociais, meu Instagram é Jordevar Rosa Oficial, né? Então esse aí eu tenho o Facebook, tenho o Threads, tem o Twitter que também eu abasteço. Eu estou todo dia das 6h15 da manhã até as 8 na Difusora, que é 95.5, e com uma rede de rádios. Às 6 às 7 eu estou na TV Pai Eterno, que é um programa nacional, que hoje está em 1.800 cidades. Estou voltando para a Band, não sei o horário ainda, mas vai ser super legal. E estou à disposição. Obrigado, te agradeço. Sempre. Nicolas, novamente, muito obrigado Eu que por agradeço. mais um programa, mais um episódio dessa rodada de entrevistas com os comunicadores do Estado. Obrigado por poder proporcionar isso aqui pra gente. Sou eu quem agradece. Pessoal que acorda cedo, né? Porque tanto ele quanto os outros 5 acordam horas. muito cedo. Esse O horário que eles Anderson não, Anderson é bem mais cedo, né? Não, esse é o horário que eu vou dormir. Então, assim, gente, vocês vão gostar muito dessa série de entrevistas, de bate-papo que nós estamos fazendo. Vocês vão gostar muito. Vão porque ainda tem mais gente pra gente entrevistar. Vocês já viram os outros dois, agora tem o Jordevar, vocês ainda vão ver os outros. Quem quiser me seguir no Instagram, nbartras, @nbartras, então eu sei que é difícil. Então assim, coloca @nbarrh, vai aparecer. Vamos deixar escrito aqui, viu? Vamos deixar pra facilitar. Na próxima que a gente for fazer, eu vou contar como que o Anderson Pansieri salvou meu emprego. Nossa! Olha, então já tem suspense. uma dica aí, ó, pra Não, contar. suspense. Pra contar. Não, mas eu podia soltar isso aí era agora. Dá tempo? Dá tempo. Não, bora. perder essa Eu oportunidade. estava na TV Brasil Central e tinha o Darcy Moreira, que era um repórter da Serra Dourada, foi ser candidato a prefeito, foi eleito. Né? Então surgiu a vaga lá e na época eu trabalhava na Difusora de manhã, fazia direito à noite e tinha um período da tarde para fazer isso. E fui para lá, o Cassim Zaidé era o diretor, levei meu material, pedi a ele uma chance, né? Ele avaliou o material e falou assim, ok, vou te contratar. E aí eu, crente que seria à tarde, né? Aí quando eu cheguei lá, ele falou assim, você vai começar tal dia à noite. Eu falei, à noite? À noite eu tenho faculdade. Ele falou assim, só tem à noite. Eita. Porque era assim, quem entrava ia para a noite e o Anderson que estava à noite. Né? Então, com a minha entrada, o Anderson ia passar para a tarde, que era o horário do Darcy, e eu ficaria à noite. Então, ou seja, eu ia perder o emprego, né? Só que o Anderson, que tem um coração do tamanho do mundo, e ninguém gosta de trabalhar à noite. Né? Aí ele chegou e falou assim, não, eu continuo à noite, você pode ir para a tarde. Assim, do nada. E você já conhecia o Anderson? Muito pouco, assim, mas o Anderson é sempre assim, é uma pessoa que tem um coração enorme, sabe? Uma pessoa que eu respeito muito e assim, se não fosse ele, provavelmente eu teria perdido a vaga na TV Serra Dourada, Que em 1992. Olha, parabéns. Eu sempre falo isso do Anderson porque Bacana. é uma gratidão. Olha, parabéns a você por reconhecer essa parte, né, da história, da sua vida e que envolveu reconhecer o que o outro fez. E parabéns ao Anderson pela atitude. Mas quem conhece o Anderson sabe que ele é assim mesmo, gente. Pessoal, obrigado, encerrando com essa história maravilhosa aqui do Jordevar, não podia ser melhor. Obrigado. Sigam-nos nas nossas redes sociais, Boletim Goiás em todas as redes sociais. Siga a produtora TC Multimídia,
também nas redes sociais e acesse as notícias pelo nosso portal de notícias, boletimgoiás.com.br. Se inscreva aqui no nosso canal, que é muito importante para a gente, e deixe também o seu ponto de vista aqui no comentário. Para encerrar, converso com muitas pessoas como as crianças conversam com seus bonecos. Apesar delas saberem que eles não as compreendem, elas vivem aquele momento, aquela intensidade e fazem a sua comunicação. Arthur Schopenhauer. Até mais. Boa noite.